empreendedor é aquele que enxerga oportunidades e parte para a ação visando sucesso nos negócios, a gente pode dizer que influenciadores e creators são grandes empreendedores na comunicação. Mas conquistado o engajamento e o sucesso nas redes sociais, como eles lidam com o dinheiro? No meio corporativo, CFO, Chief Financial Officer, é aquele profissional que cuida da gestão financeira de uma empresa. O grande chefão, o mais alto cargo na hierarquia do departamento financeiro. No nosso dia a dia, nós somos nossos próprios CFOs. Cuidamos, ou deveríamos cuidar, com carinho da nossa conta bancária. Mas na rotina a gente sabe que nem tudo é fácil e que perrengues de grana acontecem. Esse é o Foca nos Sonhos. Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais quentes das gerações Y e Z, games. E o foco aqui vai ser falar como a gente pode identificar e investir em oportunidades desse segmento. O nosso convidado é youtuber, gamer e empresário, ou seja, ele manja tudo desse segmento. O Pedro Gelli está inserido nesse universo de gameplays, de jogos mobile, desde 2015 e em 2021 ele criou o que ele chama de não agência para conectar creators e marcas. Já ele vai explicar mais o porquê disso tudo. E aqui no estúdio também está o Rodrigo Caravelli, o nosso especialista da Brasil Prev, que vai trocar muito sobre esse assunto aqui com a gente. Tudo bem, meninos? Tudo bem, Olá, Rodrigo? tudo bem. Seja tudo bem-vindo. bem. Pedro, ótimo. seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês dois. E o prazer é nosso. E a gente quer saber muito sobre investir no mercado de games. E a gente quer saber como você começou investindo no seu mercado de games. Como você começou a sua carreira de influenciador e por quê? Legal, eu comecei no finalzinho de 2014, nos últimos 15 dias de 2014, eu tinha feito meu primeiro período da faculdade e precisava de um computador, porque até então eu não tinha, só tinha meu celular e tudo mais, e aí eu pedi pra minha mãe um computador, falei, olha, eu preciso e tal, aquelas coisas, e aí quando ela me deu, um dia depois eu criei meu canal no YouTube, então meu canal foi criado dia 19, ela me deu o computador dia 18 de dezembro de 2014. Então aí eu comecei a postar vídeo todos os dias, eu nem sei por quê, porque na época praticamente ninguém fazia isso, era muito fora do comum, porque também não se falava muito de carreira em internet, ainda era uma novidade, ainda tinham pessoas que estavam começando agora, que agora estão há 15 anos no YouTube, mas estavam começando lá naquela época, 2, 3 anos antes de mim. E aí eu comecei a realmente botar meu tempo ali nas férias, então tava nas férias, tava postando direto, tava conseguindo fazer, eu fazia vídeo de jogo de celular, então por isso que eu precisava do computador. E na época era muito difícil gravar a tela, não tinha, na verdade, como gravar a tela nativo no celular. E aí eu passei a postar todos os dias, o canal começou a crescer, e apesar do canal crescendo, apesar de eu em 6 meses eu já tinha mais de 50 mil inscritos no canal, a monetização era muito ruim. Primeiro porque o dólar era muito baixo. Prefiro que o dólar fique baixo, continue baixo. Mas assim, o ponto é que na época ainda se pagava muito mal, porque tinham pouquíssimas empresas investindo em anúncio dentro do YouTube, acreditando no YouTube como plataforma de impulsionamento da própria marca. E eu fico muito feliz que hoje a gente furou completamente, as pessoas percebem que é muito melhor estar se comunicando com o youtuber, com influenciadores e tudo mais, esse investimento está acontecendo, mas na época era muito difícil. Então eu demorei, apesar de ser pouco tempo, demorei um ano e meio para começar a ter algum ganho relevante e conseguir faturar de fato. Precisou persistência e demorar esse tempo para isso, mas agora você falou que teve muita mudança das pessoas perceberem a importância de falar com os youtubers e tudo. Como você vê essa mudança do mercado? Porque hoje é mais fácil falar que vai querer viver disso, né? Você, quando Sim. teve que falar lá para sua mãe te dar o computador, que aliás não era nem esse o objetivo do computador, né? Eu acho que você enganou a sua mãe, mas rendeu um bom fruto, então vamos ficar com essa parte positiva. Hoje é mais fácil falar que vai ser assim. Como você vê essa mudança do mercado, esse progresso do mercado?
Então, realmente, eu me lembro da cena de eu falando com a minha mãe e falando com meu pai, porque eu tive que falar separadamente, meu pai foi fácil de convencer, mas eu falando pra eles, olha, eu preciso parar. Eu tava dormindo 4, 5 horas por noite, qualquer lugar, eu tava quase com narcolepsia, assim, parecia que eu tinha narcolepsia, porque eu tava assim, de repente eu dormia. Gente. E fiquei por assim por 1 ano e pouco, porque eu tava fazendo faculdade e eu fazia faculdade no Rio, morava em Petrópolis, então, tipo, eu ia, subia, descia com um computador no carro e era um PC gigantesco. E aí, enfim, eu precisei parar a faculdade e minha mãe falou assim: olha, ou você continua a faculdade ou você continua seu canal com 300 mil seguidores, o que você prefere? Então foi bem fácil, né? O que eu Aparentemente a preferi. faculdade rodou. Rodou 6 anos atrás, então tem 6 anos que eu saí. Falei pra ela que ia voltar 1 ano depois e já se passaram 5. Ô, Pedro, mas quando você começou, você tinha ideia de como que as coisas iam acontecer? Você tinha alguma noção disso? Ou tipo, foi pelo. Vou fazendo aqui, vamos ver onde isso vai me levar. Tinha Total. intenção? Não. Tinha intenção porque eu falava assim, nossa, se der certo vai ser muito legal. Muito legal. E eu sinceramente, nunca fui dos games. Nunca fui um cara que jogava o tempo todo e tudo mais. Mas esse jogo especificamente, que foi o Clash of Clans, que foi o jogo que eu comecei, por isso GL Clash, foi um jogo que realmente me viciou muito. Então, no período que eu fiquei 8 meses em casa, porque eu só passei pro segundo período da faculdade, do ano, na faculdade, eu joguei o Clash por 10 horas por dia, todo dia. Não recomendo, mas foi o que realmente me fez ficar apaixonado pelo jogo. O único jogo que eu me apaixonei na minha vida até então, com os meus 18 anos. E por isso que eu criei o canal sobre o jogo. Eu pensei, não tem nada a perder, tem pouquíssima gente fazendo. Na época, eu pensava assim, nossa, esse cara aqui tem 100 mil seguidores, ele tá absurdamente estourado. Sendo que hoje balançou assim, caiu uns 50 que tem 100 mil seguidores dentro do YouTube. É bem mais fácil realmente, como você falou. Mas o mercado de games, o mercado como um todo do marketing de influência hoje, ele é bem mais flexível. As pessoas conseguem enxergar realmente futuro porque entendem mais quantos influenciadores conseguem ganhar. Apesar de não entenderem se... Entendem que é possível viver disso, mas talvez não entendam a dimensão que é realmente possível faturar. Então, é um espectro realmente gigantesco, é muita gente faturando muita grana, assim, fora do normal, é bizarro. E aí até levado por isso, por essa possibilidade de ganhar muito dinheiro, e a gente vê pessoas cada vez mais jovens ganhando esse dinheiro, que às vezes os pais não ganharam na vida e a pessoa ganha ali em 1 ano. Isso, claro que deslumbra, né? Quem não quer um dinheiro mais fácil? Só que tem muita gente que não tem uma educação financeira ou não tem uma noção de como gerenciar tudo isso e cai em várias ciladas, assim, né? Você, ao longo da sua carreira, você viu isso acontecer? Eu vi isso acontecendo com os outros, ainda bem. Meus pais, eu não tenho que reclamar, na verdade, se não fosse eles, eu não sei o que seria de mim realmente, porque eles me guiaram muito bem. O meu pai, com todo o carinho, o amor do mundo, ele nunca foi um bom controlador financeiro. E, por outro lado, a minha mãe era o total oposto, ela se controlava muito financeiramente. E com isso eu aprendi o que eu poderia fazer na minha vida. E eu tinha plena convicção de que eu queria não precisar me preocupar com dinheiro pro resto da minha vida. Eu não sabia como eu ia fazer isso, mas eu falava isso pra minha mãe desde os 10 anos de idade. Deu certo e foi rápido, mais rápido do que eu imaginava, mas eu tinha essa convicção e vi muita gente realmente caindo nessa cilada que você falou, de achar que vai ter sempre mais. Isso é a coisa que eu mais vejo, inclusive. Muita gente se iludindo, principalmente agora, depois que estourou realmente, muita gente começou a ouvir sobre games depois da pandemia. E muita gente acha que para ter sucesso precisa ter um carrão, precisa mostrar para as pessoas que tá tendo sucesso, quando na verdade o futuro delas não tá garantido. E o de ninguém tá, mas eu sempre me preocupei muito com isso, porque eu vi o exemplo dentro de casa. Eu acho que isso que fez com que desde o começo eu tivesse essa mentalidade de... Claro, eu morava na casa dos meus pais, não tinha gasto e conseguia investir, mas apesar de todas as minhas facilidades, sempre tive essa mentalidade porque eu tinha medo de que o futuro ia chegar e eu não ia ter conseguido aproveitar aquilo que eu estava
conseguindo capitalizar e, enfim, construir. Foi, de certa forma, conservador, mas um conservador bom. Exato. E é legal essa referência de dentro de casa, né? De já em casa ser influenciado positivamente do ponto de vista de disciplina financeira, né? Você falou uma coisa que pra mim é muito legal. Você falou assim, o futuro de ninguém tá garantido. E tá corretíssimo, é verdade. A gente deveria se preocupar em tomar decisões melhores hoje para conseguir gerar alguma previsibilidade para o futuro. O meu negócio, meu business, né? Eu vivo e o que a empresa faz lá, o que a Brasil Prev faz é cuidar disso. É tentar gerir recurso de maneira que dê previsibilidade e que dê dignidade no futuro, quando a capacidade de trabalho da gente vai declinando, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental. O não prestar atenção nisso, não olhar para o futuro, ou não imaginar que as coisas podem sair muito diferentes daquilo que eu tô vivendo hoje, ou do que eu tô planejando hoje, é um baita risco, né? É uma baita cilada. Pois então. E aí você pensa em tudo isso, que já tem essa mente, porque já tinha em casa, já tem essa visão, você expandiu os seus negócios. Falei lá na abertura que você é um empresário também, certo? Criou a Curta Digital. E agora sim você pode explicar por que ela é uma não agência. Eu achei demais esse termo. E é muito interessante a explicação, mas vou deixar, obviamente, você fazer. Legal. Então, em 2021, depois de eu já ter mais de 6 anos de internet, eu percebi que, primeiro, eu ia cansar em algum momento, e eu já estava cansando de fazer a mesma coisa sempre, então isso é extremamente cansativo, apesar de eu conseguir manter os resultados e tudo mais. E outra coisa, eu percebi que o cenário estava muito quebrado, então estava claro, como todo início de mercado, não se tem muita regra, não se sabe muito quem é referência, quem não é, quem tá falando a verdade, quem não tá. Então, a gente criou a Curta lá no começo de 2021, eu e mais 2 sócios, o Vitor e o Lucas, com a mentalidade de fazer diferente do que as agências estavam fazendo até então, e que quase que canibalizavam o mercado e faziam praticamente o que eu vi, o que eu vivenciei realmente como influenciador, do lado do influenciador, realmente falta de referência, não saber os valores certos para publi que eles estavam praticando comigo, então a divisão ser injusta também em relação, bom, claro, do meu ponto de vista, então agências que pegavam 50% do cachê de uma ação, sendo que eu fazia todo o trabalho e ela fazia o fechamento. Existe um valor justo para cobrar e eu não achava que esse era o valor justo, assim como diversas outras situações em que eu não me sentia protagonista da minha própria carreira e sentia que eu estava na mão de alguém. Eu estava me sentindo realmente muito suscetível a essas pessoas, a essas empresas que eu não sentia transparência no final das contas. Então, a Curta foi criada exatamente para que a gente conseguisse construir, junto com o influenciador, um negócio que fosse dele em determinado momento. Então, que o influenciador vai se tornar sócio em determinado momento depois dele entrar na Curta, que ele vai se tornar sócio em determinado momento ao entrar na Curta e ele estiver alinhado com a nossa cultura de empresa, ele está ajudando, a gente está conseguindo ajudar ele também, ele quer avançar com a gente bota ele como sócio do negócio num modelo de partnership que começou lá atrás, no Brasil, em algumas outras empresas. E isso está funcionando muito bem para a gente tem hoje 3 influenciadores como sócios, já validando o modelo de negócio. E a gente consegue, de todo mundo que está lá dentro, gerar resultado para todo mundo todos os meses, que era o meu objetivo também. A gente conseguir mostrar para essas pessoas que é possível fazer isso. A gente só precisa, claro, suar muito a camisa, porque é difícil, é claro, manter resultado para todo mundo todos os meses, mas é por isso que a gente prefere ter 20 pessoas ao invés de muitas agências que a gente vê tendo 300, 500 influenciadores e não entrega nem para 10% desses influenciadores, só entrega para os maiores. Então a gente prefere botar pouca gente para dentro, entregar bastante para essas pessoas e é claro, em determinado momento eu percebi também que se eu quisesse ser muito rico, mas assim, muito rico mesmo, eu precisava do equity, que o patrimônio que eu tenho, né? O patrimônio que eu tenho na empresa, a porcentagem que eu tenho, essa porcentagem valendo uma fortuna, que é assim que os multibilionários ficam
multibilionários, seria assim que eu conseguiria mudar de patamar. Porque hoje, para eu mudar de referência, eu preciso faturar muito mais do que eu faturo. E eu sempre vivo muito abaixo do que eu posso viver a nível de gasto financeiramente. Porque é o que você falou, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso me precaver, preciso viver abaixo do que eu posso viver para em algum momento eu viver muito acima do que eu tô vivendo hoje. Muito bom. A gente está falando aqui sobre várias formas de investir no mercado de games. O Pedro deu várias sugestões. A gente quer saber muitas mais que ele vai dar aqui. Mas antes, Pedro, a gente sabe que tem a instabilidade financeira de todo mundo que é autônomo, freelancer, que trabalha por conta própria. Eu queria saber como você lidava com as frustrações de não conseguir o retorno tão rapidamente lá no começo. Foi até, como a gente conversou até antes do podcast, antes da nossa conversa, o retorno foi até bem rápido, mas pra galera da minha idade, eu acho que é uma geração que é muito imediatista. Mas ao contrário disso, eu me lembro que no começo eu não me importava se eu tava conseguindo capitalizar ou não, porque eu tava vendo os números de inscritos subirem, então acho que isso me deixava muito animado. Então, eu mesmo que eu não tivesse conseguindo faturar, ganhar dinheiro e tudo mais, de verdade, assim, eu demorei 6 meses para começar a ganhar 300, 400 reais por mês. Mas apesar disso, vendo os números subindo, eu tava muito empolgado, porque eu não sabia que futuro ia ser, ninguém sabia. Isso era muito legal, porque eu podia ir para qualquer lado. Apesar de ficar nessa incerteza de não saber se eu ia ganhar ou não ia, eu tinha segurança também, é claro, o privilégio de ter a segurança dos meus pais. Eu estava na faculdade, eu estava estudando, então eu não estava botando a minha vida nisso ainda. O que me assustou muito foi alguns anos depois, quando o meu canal desmoronou, eu perdi 70% da minha audiência, que apesar de perder 70% ser muito, os 30% que ficaram ainda eram muitas pessoas. Eu tinha ainda 15 milhões de acessos por mês e já tinha perdido 70%. Então, mas nesse momento, lá em 2000, isso aconteceu 4 anos depois, em 2018, no comecinho de 2018. Isso me apavorou muito, porque eu pensei, eu não vou conseguir continuar investindo, eu não vou conseguir me bancar com essa grana que eu tô ganhando, porque na época monetizava-se muito pouco, mesmo tendo esse número de acessos. E eu tava vendo a previsão. Então, eu vi que no mês anterior tinha caído 30. No outro mês tinha caído 30. Eu falei, cara, esse mês vai cair 30, o seguinte vai cair 30, e daqui a 2 meses eu fali. Isso me assustou muito, de verdade. Então, eu entrei em pânico no comecinho de 2018, porque vi isso acontecendo, mesmo tendo já alguma reserva e tudo mais. Isso realmente me apavorou, porque eu pensava assim, cara, como é que pode eu investir tanto do meu tempo nisso, 3, 4 anos no negócio, ter tanto alcance? Eu já estava com mais de 4 milhões de seguidores, mas por causa da minha pouca idade, talvez, e inexperiência, nunca tinha caído até então. Meu canal nunca tinha ido para baixo até então. Então, isso foi muito importante, porque me ensinou que um dia a gente está em cima e outro dia a gente está embaixo, que prova mais uma vez como é importante investir. Muito parecido com o que acontece no mercado financeiro, né? Quando eu boto meu dinheiro lá, seja na Previdência, seja em qualquer outro veículo, não é para cima sempre, né? A gente está vivendo um momento que a gente não sabe ainda muito bem como é que vai se desenrolar essa questão toda do pós-pandemia, e os mercados financeiros sofrem um pouco com esse negócio, que é absolutamente normal que aconteça. Então é muito comum que aí o investidor olhe lá para os seus investimentos, né, e vê, puta, apontou para baixo. No mês seguinte, putz, está para baixo ainda. Preciso fazer alguma coisa, preciso mudar isso aqui, preciso fazer... Não, calma. As coisas voltam, né, voltam ao normal. Né? É essa hora aí que precisa de mais... É uma expressão ruim, mas precisa de sangue frio, né? Precisa de calma, precisa de cautela. Calma, espera um pouquinho, né? Nesse momento aí não é hora de tomar decisão, né? Sim. Senão vai realizar o prejuízo. Exato. É isso. Porque o que eu vejo muito é que às vezes a pessoa botou todos os ovos na mesma cesta e dá um apavoro gigantesco. Ela pensa, eu vou perder tudo agora. E aí ela viu desmoronar 70%, quando daqui a 2 anos ia voltar a 300%. Mas ela não sabe disso. Exato. A persistência, a constância e saber do mercado. E aí eu falo do mercado financeiro, por exemplo, saber o porquê tá tendo a queda ou a alta. Sim. E entender isso. Agora, no caso do seu canal, você identificou por que estava vendo essa queda? Sim, era um motivo bem, bem simples. O jogo que eu tava fazendo vídeo até então, o jogo simplesmente perdeu 95% da audiência em 3 meses.
do nada. Então o jogo tava se mantendo em 2 anos só subindo, e de repente em 3 meses entrou o Free Fire, que é super famoso, todo mundo conhece, mas o Free Fire entrou para substituir o Clash Royale naquela época, e é claro, trouxe uma galera, uma geração nova, uma galera que, nossa, furou a bolha pra caramba, todo mundo conhece e tudo mais, só que isso pra mim que já tava lá, eu perdi muito da minha audiência por causa dessa migração. Eu consegui só migrar parte da minha audiência. E vi que era assim mesmo. E que isso ia acontecer depois de novo. E aconteceu há 6 meses atrás. Então, E aí agora falando até de futuro, você que é visionário, percebe as coisas antes e já vai fazendo. Agora, o que você prevê para o futuro? eu prevejo muito mais, que é o que está acontecendo, um movimento muito grande de novos criadores criando um tipo de conteúdo que nunca foi criado na internet, com um nível técnico realmente muito grande. Então hoje, desde o começo do ano para cá, eu tô realmente muito assustado, na verdade a palavra é impressionado, com o que está acontecendo dentro do YouTube, porque dentro das outras redes sociais também, mas o YouTube ele mostra isso muito claramente. A gente vê pessoas como o MrBeast, por exemplo, que é um cara que hoje vai bater, provavelmente mês que vem, 100 milhões de inscritos. Já é o segundo canal de uma pessoa só que bate 100 milhões de inscritos no YouTube. E por que ele vai bater 100 milhões de inscritos? E é por isso que é relevante, porque o MrBeast criou uma maneira de criar conteúdo que mantém as pessoas engajadas do começo ao fim. E esse é o segredo para criar qualquer conteúdo na internet. Se você consegue fazer um gancho para manter a pessoa do começo ao fim assistindo seu conteúdo, e é muito difícil fazer uma pessoa assistir 10 minutos de vídeo sem querer sair, muito difícil mesmo. O MrBeast consegue 80%. Você vê, o cara é um dos melhores do planeta e consegue 80%. Então é realmente muito, muito difícil. E eu vejo hoje cada vez mais criadores aprendendo esse método e trazendo isso aqui para o Brasil. Claro, outros lugares do mundo, mas no Brasil está crescendo muito e provando que o algoritmo funciona a partir de recomendações de pessoas que estão engajando muito e mantendo sua audiência muito, muito engajada o tempo inteiro. Você vai assistir um vídeo de uma pessoa assim, se eu mostrar pra vocês vão ficar assim... Meu Deus, é quase que de tirar o fôlego de tanta informação que se joga pra você não perder o fio da meada. E eles estão tentando impressionar pessoas de 10 anos de idade que perdem o foco em 5 segundos. Então, pra você conseguir prender essas pessoas, você precisa ter um conhecimento de roteiro e tudo mais, que é absurdo que essa garotada de 18, 19 anos agora tá conseguindo desenvolver. São novos criadores que estão vindo já com o profissionalismo que a gente via em outros ramos do entretenimento. Filme, série e tudo mais, isso já tem. E agora de cada vez mais jovens fazendo isso. Exatamente. Né? Então esse é um movimento que eu vejo muito forte, quanto cada vez mais profissionalismo, que é a tendência de qualquer mercado. Claro, a longo prazo a gente ter mais profissionais, mais capacitados. O que ajuda para todo mundo, né? Melhora para o mercado como certeza. sei, para a gente também, Sim. Trabalhar sempre melhor dessa forma, Sim, né? com certeza. E falando em profissionalismo também, já aproveitando, fazendo um jabá, mas é que você tem o seu curso e você também ensina muito disso para as pessoas, né? No curso ali do YouTube. E aí eu queria saber se, claro, ali você vai falar técnicas, ferramentas, como monetizar, que o pessoal quer. E aí eu queria saber se você fala isso com as pessoas nas suas redes sociais, assim, no seu dia a dia mesmo, sem ser em forma de curso. Eu falo total, assim, eu tenho o Dicas do GL, que é meu canal focado em dar dica pra galera crescer no YouTube. Usar, na verdade, o YouTube como ferramenta pra monetizar. Lá dentro eu passo tudo, 99,9% do meu conteúdo é gratuito. O curso, na verdade, ele bota isso organizado. Mas o conteúdo mesmo é gratuito, eu já falei tudo, já falei os segredos e tudo mais. O problema é que eles acham que existe algum segredo. Hack, o segredo é fazer todos os dias com consistência e mesmo sem ver resultado, continuar fazendo, porque um dia vai ter o resultado. Você resumiu o que é a vida de um investidor no mercado financeiro, né? É continuar, é ter a persistência, fazer independente de você estar vendo ou não o resultado de curto prazo ou o resultado de curtíssimo prazo. E acho que, na verdade, a lógica que a gente usa, a lógica intuitiva, é o oposto, né? Eu faço mais na medida em que o resultado valide o meu esforço. Sim. E o que você está dizendo é o contrário. Você está dizendo assim, não, o resultado não vai validar o seu esforço. Mantenha o esforço porque o resultado vem em algum momento, né? O resultado Mas vai aí vir. que tá, o que é muito legal é que é exponencial o resultado também. Nas vezes em que eu me apliquei realmente para fazer meus canais no YouTube, por exemplo, eu via no começo pouco resultado e depois escalava muito e muito rápido. E muito mais rápido do que todo o período. Então era um ano crescendo pouquinho e um mês crescendo muitão, sabe?
Então, eu sinto isso também com a minha carteira, por exemplo, de Sim. investimento. É o dilema que a gente tem. Quando a gente fala de previdência, a gente imagina que a pessoa que está juntando dinheiro aqui vai usar esse dinheiro em algum momento da vida dela, né? É para isso que ela está juntando supostamente. Sim. E esse momento pode ser que esteja muito distante no tempo. Se a gente vai falar de uma pessoa que seja mais jovem como você, esse momento está muito distante no tempo. Quando eu vou setar a estratégia, quando eu vou definir a estratégia de investimento, eu preciso levar em consideração isso. Que a pessoa vai usar essa grana lá na frente. Então, eu construo a carteira olhando este futuro. Só que como este futuro está muito distante no tempo e o nível de incerteza associada a ele é muito grande, eu tenho menos resultado de curtíssimo prazo. Então, eu tô colocando coisa mais longa, de vencimento mais longo, que vai fazer sentido no longuíssimo prazo. Isso aqui, no curtíssimo prazo, chacoalha mais quando você tem momentos de incerteza. E aí, cara, é muito difícil para as pessoas equilibrar. Mas peraí, né? É o meu dinheiro pro futuro e tá ruim agora. E o discurso que a gente faz, que é exatamente isso que você tá fazendo, é calma, tá tudo bem, é assim mesmo. O game é esse, tá tudo certo, continua. Porra, mas eu não tô vendo resultado agora. Não tem problema. Vai indo que o negócio vai acontecer. Porque a gente tá olhando num outro lugar. Né? A visão da pessoa tá aqui no curtíssimo prazo e eu tô olhando mais lá na frente e eu tô falando, lá vai funcionar. Confia em mim. E talvez o maior desafio que a gente tem no Brasil Prev é conseguir traduzir isso para as pessoas numa linguagem e de um jeito que seja mais acessível, assim, que é… Pô, a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente faz isso há 30 anos, a gente é o maior player do mercado, a gente sabe, calma, vai dar tudo, você confia aqui que a gente já fez, a gente já passou por momentos difíceis antes, a gente já viveu esse treco antes, a gente sabe onde isso vai dar, né? Então, puta, faz muito sentido, cara, com o que a gente faz lá no dia a dia. Bom, primeira coisa, se você não começa, o tempo vai passar do mesmo jeito, não tem jeito, o tempo passa para todo mundo da mesma forma. E se você não começar, vai ter passado o tempo e você não vai ter feito nada e vai ter pensado, nossa, podia ter feito antes. Isso é um pensamento que acontece. Acho que todo mundo já se sentiu assim, de nossa, podia ter feito isso antes e, né, também teria os resultados, enfim. Quanto mais cedo começa, e você vai falar isso muito melhor que eu, quanto mais cedo a gente começa, menos a gente tem que botar para que lá na frente a gente tenha um resultado muito maior. É isso aí. Gente, o Pedro já deu uma aula aqui em como investir na carreira, investir nesse mercado de games, o que é muito legal. E o Rodrigo agora vai dar dicas para quem quer fazer o dinheiro trabalhar para a pessoa. E não o contrário, né, Rodrigo? Exato. E o Pedro facilitou super a minha vida, né? Já ficou bem simples. Então, só retomando aqui algumas coisas que ele mesmo comentou e que são super valiosas. A primeira delas, né? No começo da conversa, a gente falou assim, a diversificação é muito importante. Inclusive, o exemplo que você deu, que é um exemplo super famoso no mercado financeiro, é de não colocar todos os ovos na mesma caixinha. Então, diversificação é super importante. Não tem uma única estratégia, tenha várias. Em momentos diferentes, elas vão ter desempenhos diferentes, isso é super importante. Então, diversifique. A segunda, comece o mais rápido que você puder. E o Pedro falou isso mais de uma vez. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Rodrigo, não entendo muito do mercado financeiro, não tem problema. Começa de algum jeito, porque no caminho você vai encontrando informação, você vai encontrando, tem muito conteúdo hoje disponível na internet, tem a gente que pode te ajudar nesse negócio, conte com a gente, conte com a expertise da Brasil Prev. A Brasil Prev, a Previdência é um ótimo veículo para o longo prazo, mas você também tem que ter a sua reserva de curto prazo para um momento de emergência, você vai constituir ela de um outro produto, num outro veículo, num outro tipo, numa outra estratégia. E aí ela está super conectada com a primeira dica, que é diversifique. E a terceira e última, que é um negócio muito legal que o Pedro falou também, é o resultado de curto prazo, ele não pode ser o validador do seu esforço. Porque senão a gente começa a botar esforço em alguma coisa, não vê resultado no curto prazo, a nossa tendência é abandonar. E aqui o jogo é o contrário. Então, ainda que você não esteja vendo o resultado, persista, né? Continua. Segue em frente, não para, porque quanto mais cedo você começa, melhor é para você. Ai, perfeito, Rodrigo, maravilhosas as dicas. Obrigada pela sua participação aqui também, compartilhando todo o conhecimento. E Pedro, eu nem tenho como te agradecer, é um prazer receber você aqui no Foca nos Sonhos. A gente adora ouvir histórias e a sua é incrível e ainda tem muito mais por vir. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado, Bia. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei realmente. Adoro falar de investimento e pensar no hoje, mas pensar no amanhã e no depois de amanhã que vai chegar, com certeza. Exato. E passar essa mensagem para quem está vendo ou ouvindo a gente, que é importante começar
agora. Os dois já falaram sobre isso e eu reforço. Comece agora. Tem material, tem muito material, mas tem, obviamente, no site brasilprev.com.br. Lá você vai poder tirar as suas dúvidas e começar a investir no seu futuro. Beleza? Não perca mais tempo, o recado tá dado. Um beijo. Tchau, tchau.